Fala galera, tudo bem? Se eu pedir pra você qual a capital do Brasil, eu acredito que essa seja uma pergunta extremamente fácil para qualquer brasileiro. Mas você sabia que antes de Brasília, o Brasil já teve outras duas capitais ao longo dos seus 520 anos de história? Não? Então vem comigo que hoje no vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre a história das nossas capitais e o contexto em que elas mudaram, né, de cidades e foram transferidas aí dentro dessa dinâmica das relações políticas sociais, dos jogos de poder econômico, das mudanças históricas que o Brasil passou. Então também nós tivemos as mudanças de capital nesse sentido. Então nossa primeira capital federal foi a cidade de Salvador, uma cidade que foi literalmente fundada, construída aí para ser a nossa capital. Então lá em 1549 é construída a cidade de Salvador por Tomé de Souza, que teve a incumbência ou recebeu o título de primeiro governador geral do Brasil. Lá em 1548 foi criado então o governo geral, já que as capitanias hereditárias tinham de certa forma fracassado, então a coroa portuguesa cria o governo geral aí como uma forma de criar um projeto de centralização política aqui na colônia, de auxiliar esses donatários que receberam as capitanias para que literalmente a colonização, a ocupação do nosso território prosperasse. E também como uma medida de diminuir o poder dos donatários, já que quando foi criadas as capitanias hereditárias, esses donatários ganharam poderes quase ilimitados aqui no Brasil, de aplicar justiça, de fiscalizar, de criar e distribuir terras aqui no Brasil e tudo mais. Então o governo geral foi criado também pensando para limitar e a coroa portuguesa manter o controle político aqui no Brasil. Então é criado o governo geral e é escolhido a Baía de Todos os Santos como capital, mais especificamente a cidade de Salvador. E o motivo da escolha da cidade de Salvador é a sua localização estratégica, porque ela está exatamente no meio do território entre o norte e o sul, né, do que cabia as terras ali para Portugal dentro daquele contexto do Tratado de Tordesilhas, aonde o nosso território era um pouco menor do território que o Brasil tem aqui hoje. Então foi criado ali em 1549, a cidade foi fundada, a cidade de Salvador por Tomé de Souza, e ali se concentrou então todo esse aparato administrativo e político, né, para desbravar, para defender o nosso território, para explorar e dar início de fato à colonização do Brasil por Portugal nesse sentido. Então nos próximos 214 anos, Salvador foi essa sede, né, onde centralizou-se essa administração política e econômica, tá, do Brasil nesse sentido. Então a cidade foi escolhida pela sua localização geográfica, literalmente nesse sentido. E a mudança, né, a nossa segunda capital foi o Rio de Janeiro. E a mudança de Salvador para o Rio de Janeiro está dentro de todas as transformações políticas, econômicas, sociais, culturais que ocorreram com o grande ciclo do ouro ali no finalzinho do século XVII e início do século XVIII, quando a gente teve a descoberta de ouro na região de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Então Salvador acabou deixando de ser o porto mais importante do Brasil e passou a ser o Rio de Janeiro, porque geograficamente o ouro era muito mais fácil de escoar pelo porto do Rio de Janeiro do que ir a Salvador, então mandar ir para Portugal e tudo mais. Então Portugal muda a sede administrativa para o Rio de Janeiro para ficar mais perto desse controle, dessa fiscalização do ouro e para evitar aí o contrabando, o roubo do ouro dentro desse contexto. Então a sede administrativa da coroa portuguesa também passa a ser o Rio de Janeiro a partir desse momento, e o Rio de Janeiro vai ser a nossa grande capital, a sede administrativa da coroa portuguesa, depois a sede do Império Português, quando Dom João vem com a família real lá em 1808, instala ali a sede administrativa de todo o Império Ultramarino Português. E durante os próximos 197 anos, o Rio de Janeiro vai ser a nossa capital, até que nós vamos transferir esta capital para a capital que é hoje Brasília. Mas a ideia de transferir a capital, Brasília, como a gente sempre estuda, né? Brasília tem um simbolismo muito forte com as imagens do JK, que foi o presidente que materializou esta obra da construção de Brasília, Oscar Niemeyer, que foi o grande
arquiteto-chefe, e o Lúcio Costa, que foi o cara que projetou a ideia de Brasília, o formato urbanístico de Brasília. Então esses três caras marcam este que é internacionalmente reconhecido como um dos projetos arquitetônicos e urbanísticos mais arrojados e mais interessantes do mundo moderno contemporâneo hoje nesse sentido. Mas a ideia da construção de Brasília não é uma ideia nova. Lá no nosso processo de independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, já lá em 1821, já levantou esta possibilidade de construir uma nova capital no interior do Brasil. Por quê? Por causa da proteção da cidade, da proteção do império, já que as cidades litorâneas, as duas antigas capitais, Rio de Janeiro naquele momento e Salvador, eram cidades que ficavam no litoral, então ficavam muito desprotegidas caso um invasor viesse a atacar o Brasil. Então mudar a capital por uma questão política, por uma questão estratégica militar de defesa nesse sentido. O projeto não vai ganhar grande ímpeto, só vai ganhar um projeto de lei mesmo, lá em 1891, pelo senador piauiense Nogueira Paranaguá, e que vai trazer esse projeto e vai ser aceito. Inclusive vai se formar uma comissão, vai se criar uma expedição que vai ficar durante 13 longos meses pelo Planalto Central brasileiro, medindo, delimitando exatamente o que é hoje o Distrito Federal. Então é incorporada na Constituição de 1891, nossa primeira Constituição republicana, a ideia e o projeto de Brasília. Mas o governo que se instala republicano a partir dali não dá sinais e não dá interesses de literalmente construir esta nova capital no Planalto Central, e a capital permanece ali onde está no Rio de Janeiro. Mas, por incrível que pareça e por curiosidade, a lei da criação de Brasília ela permanece nas constituições de 1834, quando substitui a Constituição de 1891, e na Constituição de 1946, né, que dá início a esse momento da história do Brasil onde vai ser construído o Brasil. E aí lá na década de 50, quando o JK assume a presidência da República, vem a ideia da mudança da capital. E aí o JK, que veio com o seu grande e famoso plano de metas, né, 50 anos em 5, as 30 metas, ele vai criar a meta síntese, que é a construção de Brasília. E aí dá início a um projeto incrível. Em 4 anos, do nada, literalmente, ele ergue uma das cidades mais modernas, mais bem planejadas urbanisticamente falando, do que nós temos no mundo até hoje. Assim, uma cidade extremamente fantástica, né, dentro dessas condições. E por que se constrói essa cidade? Quais os motivos que levou, neste momento, construir e levar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, lá no meio do Planalto Central? Primeiro, a necessidade da integração regional. O Brasil ainda estava muito localizado, ocupado demograficamente no litoral. Então precisava interiorizar mais. Este é a continuidade de um projeto administrativo e político dado início pelo Vargas, lá em 1930, na década de 30. A famosa Marcha pelo Oeste, que vai inclusive surgir muitos dos municípios aqui do Oeste, dessa região fronteira oeste do Brasil aqui nesse sentido. Então, essa necessidade da integração nacional, a descentralização política administrativa lá do Rio de Janeiro, então já estava um pouco saturado, né, aquela questão, e também pelas questões de defesa militar, nesse sentido, no centro do país ficava um pouco mais protegido, então isso também leva-se em consideração. Então isso acaba levando à construção desta nova e moderníssima capital, que é inaugurado no dia 21 de abril de 1960, né, e torna-se aí a nossa nova capital, e a nossa capital até hoje, uma dessas belíssimas cidades. Beleza? Ó, gostou do vídeo? Curte aí, segue o canal, vamos aprender um pouco mais de história.